Vamos começar então o nosso curso de Python, Primeiros Passos. É um curso em que a gente vai aprender os aspectos iniciais dessa linguagem de programação tão legal, tão importante, e ao mesmo tempo vamos criar um projeto. Quer dizer, a gente vai aprender e já vai aplicar de cara num projeto de cadastro de processos, né? Um sistema de cadastro de processos completo para você aí na sua máquina, no seu computador. Bom, qual o ambiente de trabalho que a gente vai usar aqui? Ó? Olha aqui, ó. A gente vem aqui e a gente vai entrar nesse site replit.com, tá? Esse aqui você não vai precisar instalar nada na sua máquina de princípio. Esse é o site que a gente vai usar, o replit.com. Com o replit.com você vai fazer o seu registro aqui, ó, vai clicar em Sign Up, vai fazer o seu registro, ou vai se registrar com a sua conta do Google, do GitHub, do Facebook, enfim. Você faz o seu registro e aí você faz o login e vai me encontrar já com o login feito. Eu já fiz isso tudo. Esse site aqui ele vai permitir que você estude Python no próprio navegador. Claro que você precisa estar com a internet aí boa, né? Você precisa estar conectado, mas você consegue estudar no próprio navegador. Você não precisa instalar nada. Tá? Agora, se você já tem o Python instalado e quer trabalhar na sua máquina, não tem nenhum problema. Tá? A opção que eu estou dando aqui é você trabalhar com o replit.com, presumindo que você está começando, mas se já começou, já sabe alguma coisa e quer reforçar e montar o sistema de cadastro de processos diretamente aí no seu computador, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá, ou você abre aí o teu editor de código da tua máquina, tá? Ou então você faz o seu registro aqui no Replit, faz o seu login e me encontra agora para a gente começar a trabalhar, ok? Vamos começar então. Você já está logado como eu aqui no replit.com. Vou arrastar para cá, ó. Aqui a minha página aqui do Replit já logado. E vamos criar aqui um repositório a partir de um template Python, tá? Então, vamos lá. Criando, vou chamar de processos ML. Né? Para ter um nome original aqui, você dá o teu nome. Eu dei o meu, vou botar aqui, ó, criar. Criando, ele está carregando o que precisa. Iniciando lá o sistema dele. Conectou, pronto. Está valendo. Vamos testar aqui, ó. Print. Olá. Essa é uma função do Python, print, que ele imprime na tela aquilo que está dentro aqui desse parênteses, né? Run, vamos ver, olá. Tá? Então a gente vai escrever o código aqui e executar clicando aqui, ó, em Run. Tá? E aí a gente vai ver aqui no console o resultado. Deixa eu aumentar aqui, ó. Posso botar em tela inteira também. Melhor botar assim, né? Acho que fica mais concentrado aqui. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um sistema de cadastro de processos. Tá? Então vou botar aqui, ó. Isso aqui é um jogo da velha. Sistema de cadastro de processos. Se você não sabe, fica sabendo que sempre que a gente coloca um jogo da velha, tudo que vem depois é ignorado pelo Python. Então isso aqui serve para você botar lembrete, né, no seu código, para você explicar o que você vai fazer na linha abaixo. Às vezes você usa isso aqui na própria linha, né, onde está o seu código. Você bota, por exemplo, você dá um nome a uma variável, você chama a variável de ABC, igual, aí você dá um valor para ela, né, um valor qualquer. E depois, para explicar por que você criou essa variável e por que você deu esse valor, você pode botar aqui um jogo da velha. Repara que o Python, inclusive, deixa esmaecida aqui a letra, né? A fonte fica mais clara, para mostrar que o Python não vai interpretar isso, ele vai ignorar. Tá? Então, é assim que a gente comenta o nosso código, usando o jogo da velha. Tá? Mas só nessa linha. Se eu voltar aqui, ó, aqui, o Python já vai interpretar, ou tentar interpretar. Então, se eu quiser fazer isso em múltiplas linhas, eu tenho que ir colocando o jogo da velha. Tá? Então a gente vai fazer um sistema de cadastro de processos. Para entender melhor isso, a gente tem que saber o que são variáveis e o que as variáveis podem carregar. Né? Então,
Vamos criar uma variável aqui chamada processo número, tá? Variável não pode levar hífen, só pode levar underline e não pode ter espaço também, tá? Ó, ele já marca aqui o erro, tá vendo? Variável não pode ter espaço. Ó, sintaxe inválida. Então você junta aqui. Também não pode ter hífen, assim. A sintaxe também não é legal. Então, se você quiser separar, você pode usar o underline. Ou então, você faz o camel case, né? Você bota assim, ó, processo número. Tá? E isso mostra que você está separando. Fica mais legível, né? Mas eu uso aqui o underline, processo número. E aqui eu vou dar um número de processo. Tá? Então vamos aprender o que são strings. Ó, strings são textos. Qualquer caractere que você coloca aqui entre aspas, simples ou duplas, é uma string. Tá? Então aqui, ó. String. Tá aqui. Aí eu posso dar um número. Opa, aqui, ó. Posso dar um número. Posso botar letras também, tá? Posso botar ponto, hífen, qualquer caractere do teu teclado aí vai se encaixar numa string, tá certo? E aí você pode misturar número com letra, só letra, ponto, asterisco, o que você quiser. Tudo tem que ficar entre aspas, tá? É importante que fique entre aspas, aspas simples ou duplas. Por que eu gosto de usar aspas simples? Porque se eu quiser botar aspas duplas aqui dentro, por exemplo, se eu quiser chamar a minha variável de Mauro, programador, Lopes, tá? Não tem nenhum problema, o código vai rodar tranquilamente, ó. Ele vai rodar sem nenhum erro. É verdade que não aconteceu nada aqui porque eu, enfim, não mandei ele imprimir. Mas se eu botar para imprimir aqui, ó, print, eu posso apenas referenciar a variável processo número e ele vai imprimir o valor que eu atribuí à variável, tá? Mauro Programador Lopes. Para isso que a gente usa a variável. A gente dá um valor a ela e depois referencia aqui pelo nome que a gente atribuiu a ela, tá certo? Essa variável é uma string, tá? Aqui são caracteres Unicode de um texto aqui, podia ter número, eu posso botar o que eu quiser aqui dentro. Agora, se eu abrir com aspas simples, eu tenho que fechar com aspas simples. E aí eu pude usar aspas duplas aqui. O que aconteceria se eu botasse aspas duplas aqui, ó? Você já viu pelo código que deu problema. Por quê? Porque eu abri a variável aqui, comecei a escrever e de repente eu fechei. Aí eu continuei e abri de novo e fechei de novo, não pode. Isso é inválido. Tá? Então eu não posso. Se eu vou usar aspas duplas dentro da variável, eu tenho que usar aspas simples e vice-versa. Tá? E vice-versa. Se eu for usar aspas duplas para abrir a variável, para encapsular a variável, eu posso usar aspas simples aqui, ó. E pronto, dá tudo certo, ó. Pronto. Aí ele botou aspas simples aqui. Como normalmente no texto a gente usa aspas duplas, é melhor você usar aspas simples para abrir e fechar a variável. E aqui dentro a gente usa as aspas duplas, tá? Uma outra alternativa é, se eu quiser usar o mesmo tipo de aspa que eu estou usando para encapsular a variável dentro dela, eu posso usar o famoso backslash, que é essa barra invertida aqui, ó, mas eu tenho que usar sempre antes dela aqui, ó. Tá? Eu uso a barra invertida e aí ele escapa. Ele está dizendo para o Python o seguinte, ó, a variável está encapsulada com aspas simples e essa aspa simples aqui eu quero que funcione como elemento do texto aqui da string. Então eu estou colocando esse backslash que é a barra invertida. Então aqui, ó, vou dar um run e deu certinho. Ele não coloca a barra invertida, tá? O intérprete chega aqui, vê essa barra invertida e fala, opa, o próximo caractere, então está escapado. Ele não vai fechar a variável. Mas fica feio assim, né? Não fica legal. Às vezes você vai ter que usar, mas não fica muito bom.
Então, normalmente a gente, se tiver que usar aspas simples aqui, usa aspas duplas na variável e vice-versa, tá? O importante é que o teu código não tenha erro. Olha aí, tá aí, certinho, tá bom? Uma outra coisa interessante é você saber que algumas funções que você pode usar aqui na sua string, tá? Então, essa variável recebeu uma string, Mauro Programador Lopes. Se a gente quiser botar tudo em maiúsculo, eu posso usar uma função nativa do Python, que é o seguinte, ó. Usando a função nativa do Python upper. Aqui, ó. Tá? Essa é uma função, tudo que tem parênteses depois, assim, é uma função, tá? Então ele já está dizendo aqui, ó, olha que legal, o Replit. Você bota o mouse em cima e ele explica o que é, ó. Essa função é a função que recebe uma string, né? Na verdade, é uma função que você pode usar com strings e ela retorna uma cópia da string convertida para uppercase, quer dizer, caixa alta. Então, vamos dar um run aqui para você ver. Ó. Pronto, tudo caixa alta. Você vê que eu só botei caixa alta nas primeiras letras de cada palavra, mas a função converteu tudo para caixa alta. Se eu quiser ao contrário, caixa baixa, eu dou um lower. Tá? E aqui ele diz, retorna uma cópia da string convertida para caixa baixa, lowercase. Então vamos lá, run. Pronto, ele eliminou aquelas maiúsculas que eu coloquei. Tá? Então aqui são exemplos de strings. Se você quiser dar quebra de linhas numa string, você tem uma alternativa aqui bem legal. Ó. Vou te mostrar. Você poderia fazer assim, dar 3 aspas aqui. E aí você fecha com outras 3 aspas. Tá aqui. Daí você pode fazer quebra de linha à vontade. Você pode, por exemplo, botar um parágrafo de texto aqui. Que vai dar certinho, ó. Dá um run. Tá vendo? Ele imprimiu aqui com as quebras de linha que você colocou. Tá? E a mesma coisa. Você vai usar 3 aspas simples e 3 aspas simples. Mas se você quiser usar aspas simples dentro do texto, você usa 3 aspas duplas. Tá? Aquilo mesmo que eu falei vale aí. Vamos voltar aqui onde a gente estava. Tá? Não se preocupe em gravar nada, porque a gente vai, enfim, repisar sempre que precisar esses conceitos. Tá? Bom, vamos concatenar strings também. Aqui pode ser importante concatenar. Vamos botar assim, idade igual a, vou botar assim, ó, 52. Tá? Se a gente quiser concatenar variáveis, quer dizer, juntar uma com a outra, vamos botar assim, ó, texto final igual. Aí eu posso botar processo número mais idade. Aí vamos imprimir aqui, ó, o texto final. Vamos ver o que acontece. Mauro Programador Lopes 52. Ah, mas eu queria um espaço, né? E ele juntou sem espaço, tá certo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui um espaço mais o espaço, que é uma string também, né? E vamos dar um mais aqui, ó. Vamos lá, texto final. Pronto, agora ele deu espaço aqui. Ah, mas eu queria dizer... botar um texto aqui dentro, tudo bem, ó. Deixa esse espaço e bota tem outro espaço, idade, mais espaço, anos. Ponto. Vamos ver se deu certo. Deu. Mauro Programador Lopes tem 52 anos. Então, o que você está percebendo aqui? Que o mais, quando você tem 2 strings, faz a concatenação. Tá? Eu poderia ter colocado isso tudo aqui dentro do print. Mas eu criei uma nova variável, uma terceira variável, misturando essas duas e mais blocos de texto aqui que eu coloquei no meio. E o texto final ficou assim. Tá? Com os espaços. Agora tem uma maneira mais legal de você fazer isso, tá? Vou comentar, vou copiar e comentar isso aqui, ó. A maneira mais legal é a seguinte.
Vamos botar assim, ó, texto final é igual. Aí você abre as aspas e fecha as aspas. Aí você bota assim, entre chaves, tá? Processo número tem idade anos e dá um ponto. Vamos ver se funciona. Run. Não funcionou. Na verdade, ele está considerando isso aqui texto. Por quê? Porque faltou uma letrinha mágica aqui, que é o F de format. Olha o F. Ó. Quando eu boto a letrinha mágica, o próprio Python aqui já muda a cor dessa expressão processo número. Porque quando eu boto F, eu estou dizendo para o Python o seguinte, olha, tudo que tiver entre chaves é uma variável. E aí você usa o valor que eu atribuí a ela. Tá? Então, o texto final, o processo número tem tantos anos. Ele vai transformar o processo número em Mauro Programador Lopes e o idade em 52. Tá? Então, vamos dar um print e vamos ver. Aí, Mauro Programador Lopes tem 52 anos. Deu certinho. Então, é muito mais legal você fazer assim do que assim aqui em cima. Ó. Você tem que ficar botando mais, enfiando o texto. Aqui você faz o texto por completo e usa esses placeholders aqui. Ou seja, bota entre chaves a variável, bota o F antes, claro, para o Python saber que você quer que ele use o valor da variável no lugar dela aqui. Tá? E aqui a gente aprendeu então como usar a variável, enfim, como atribuir uma string, né? A variável, o que é string, a gente aprendeu também. A gente aprendeu também a botar letra maiúscula e letra minúscula com as funções upper e lower. E a gente aprendeu também a fazer concatenação aqui de strings, né? Usando mais ou então usando esse modelo em que você formata com F antes, né? E usa esses placeholders aqui entre chaves que é para dizer para o Python substituir a variável pelo valor correspondente dela. Bom, continuando, vamos limpar aqui, ó. Vamos dar um clear aqui, zerar. Bom, há vários tipos de variáveis, tá? As variáveis podem ser strings, como a gente está vendo aqui, que são textos, né? Entre aspas simples ou duplas. E esses textos podem ser numéricos, podem ter letras, podem ter pontos, hífens, underlines, o que for, tiver no teu teclado aí, basicamente você vai poder usar. Vamos dar uma comentada aqui, ó. E vamos agora ver números, integers, né? Que são, aliás, sem comentar aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se você quiser saber que tipo de variável você está usando, você bota vamos ver, aqui, ó, tipo de variável igual a, aí você bota um type e bota a variável. É uma função, né, que mostra qual é o tipo da variável e faz referência a ela aqui, por exemplo, texto final. Então, eu quero saber que tipo de variável é essa aqui. A gente já sabe que é uma string, mas vamos conferir. Aqui, ó, vamos dar um print, tipo de variável, olha lá. Dá um run aí, vamos executar. Ele já disse, essa é uma variável da classe string, tá? str, né, que são as iniciais de string. Tá? Então já vimos que esse é o tipo. Agora vamos ver um outro tipo de variável aqui. Ó. Vamos ver. Deixa eu comentar aqui. Vamos ver números. Integers. Vamos botar assim, ó, processo, número. Veja que eu comentei aqui em cima, então o Python vai ignorar tudo isso aqui que eu fiz. Tá? No código, para comentar, você marca tudo e dá um Ctrl ou comando com a barra normal. E aí ele normalmente... Os editores de código entendem isso como você querer comentar tudo que você marcou. Tá? Bom, processo número, em vez de ser uma string, pode ser um número. E aí o número, um número inteiro, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você não coloca ele entre aspas. Tá? E aí a gente vai estar diante ó, de um integer, um número inteiro, que pode ser, não tem limite, ele pode ser positivo ou negativo. Tá? O importante é que ele não seja decimal. Então, se eu botar assim, print, vamos ver o tipo do processo. Ó. Type, processo, número.
e vamos executar isso aqui, ó. A classe é int, integer, tá? Se ele fosse decimal, ó, a classe seria float. Olha aqui, ó. Classe float, tá? Float é um número decimal. Se eu tirar as casas decimais, a classe dele volta a ser integer. Tá? Então, normalmente, quando você sabe que a tua variável só vai receber números, tá? Você sabe que só vai ter número, trabalha com integer. Tá? E quando você tem o integer, vamos fazer assim uma coisa mais simples aqui, ó. A, vamos botar 20. B igual a 10. Tá? Vamos fazer A mais B, ó. A mais B. Vamos dar um run. 30. Ou seja, o mais, quando você está trabalhando com números inteiros ou com floats, ele soma. Quando você está trabalhando com strings, ele faz o quê? Ele concatena. Ele bota a segunda string, né? Olha a diferença aqui, ó. Vamos fingir que isso aqui é uma string. Você vai entender melhor. Agora vamos botar A mais B. Olha o que ele vai fazer. 20 e 10. Tá? Ele juntou as duas. Por quê? Porque agora são strings. Ele tá trabalhando aqui com textos. Não importa que seja um texto numérico. Então, a função matemática presume que você está usando a variável integer ou float ou até complex, que a gente não vai ver aqui porque é mais avançado. Tá? Tudo bem? Então, a variável pode ser numérica. Se você quiser converter uma variável string para numérica e vice-versa, você tem funções. Ó, vamos voltar com as strings aqui. A gente sabe que ele vai botar o 10 depois do 20 aqui. Ele vai concatenar. Então, o que a gente vai fazer se a gente quiser somar? A gente vai converter isso em integer. Para converter é muito simples. Você bota um int, que é uma função que leva como parâmetro a string que você quer converter para número inteiro. E aqui no B é a mesma coisa. Int. Tá? Então aqui, ó, eu estou somando um número inteiro com outro. Por quê? Porque eu peguei variáveis numéricas, que são strings numéricas, e converti em integer. Aqui, ó, vou dar o executar. Pronto, 30. Tá? E vice-versa. Se eu quiser pegar variáveis que são números inteiros e converter em strings, basta, em vez de usar a função int, eu usar a função str, de string. Tá? Então, se eu não usasse essas funções, ele somaria 20 mais 10, 30. Como eu transformei isso aqui em strings, ele vai concatenar. Aqui, ó, 20 e 10. Tá? Então, tem uma série de funções, além de operações matemáticas que você pode fazer com números inteiros, você também pode realizar uma série de funções que a gente vai estudando ao longo do tempo. Tá? Mas, por enquanto, então, você aprendeu que são variáveis de texto, são strings, e que são variáveis numéricas. Tá? Próxima aula a gente continua.